Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luciana, de português, e estou aqui mais uma vez para orientá-los na resolução das atividades semanais. Nessa semana, nós temos a atividade 2, que é uma narrativa. Vamos relembrar então um pouquinho as características de uma narrativa. Uma narrativa é uma história, né? E ela, como uma história, tem alguns elementos que são os elementos principais. Quem seriam eles? Personagens, espaço, né? Um lugar onde essa história acontece. O tempo, né? Quando essa história acontece. Um narrador, que pode ser um narrador que participa da história ou um narrador que só conta aquilo que ele observa, né? Temos também o enredo, certo? E todos esses elementos fazem parte, então, de uma narrativa. Aqui nós temos a narrativa intitulada O Meio Ambiente em Primeiro Lugar. Bom, lá no texto que vocês têm aí na apostilinha, vocês vão ver que o personagem principal é o Pedro, né? Um menino aventureiro que gostava lá de brincar ao ar livre, né? Vocês vão ler o texto atentamente e vão entender a história, porque é uma história simples. Então, olha a primeira questão. A partir da leitura do texto, podemos dizer que Pedro passava a maior parte do tempo em casa. Pedro não gostava de animais. Pedro não gostava da floresta. Pedro não sabia nadar ou Pedro adorava o meio ambiente, ok? Uma dessas 5 alternativas aqui é a correta. 2. O que ficava perto da casa de Pedro? O rio em que ele nadava, a casa de um amigo seu, a casa de sua avó, um lago muito profundo, o rio com muitos peixes. Aqui também essa questão 2 é bem tranquila. Lá na apostilinha de vocês, a gente tem a questão 2 sendo repetida, como questão 3. Não tem problema, tá, pessoal? Então, aqui eu já pulei direto para a questão 4. Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu de repente que mudou essa tranquilidade? Veja, o Pedro tinha uma vida bem tranquila, né? Gostava muito de brincar lá na floresta, tinha várias coisas que ele fazia lá na floresta. De repente, acontece um fato que vem quebrar toda essa tranquilidade. Que fato é esse? É só você tirar lá do texto. 5. Por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? Também aqui a gente tem um motivo, né? Para que não atirassem no Pedro. Eles tinham lá um interesse, né? Então, é uma intenção. Então, você vai ver lá no texto qual foi essa intenção, né? Por que não atiraram no Pedro? 6. Como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? O Pedro, ele era muito esperto, né? Ele consegue lá tomar uma determinada atitude que faz com que ele escape, né? Com que ele se livre daquela situação. Lá no texto também tem o trechinho, é só você colocar aqui. 7. O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? Alguma coisa acontece também, é só você verificar lá no texto. 8. Pedro tinha algum tipo de medo? Explique. Bom, a questão aqui do medo, né? Ela é destacada lá no texto. Será que Pedro tinha medo de alguma coisa? Você vai, então, verificar lá no texto, né? E vai responder aqui essa questão se o Pedro tinha medo de alguma coisa. 9. Quem é que falou? Pegue ele. Tem essa fala lá no texto, né? Então, você vai identificar quem é que falou esse trechinho aqui. E 10. Você gostou da história? Explique por que respondeu sim ou não. Bem simples essa aqui também, né? Uma questão pessoal, né? Você vai responder aí o que você achou da história, né? Se você gostou, por que você respondeu sim ou não? Porque não é simplesmente a gente só dizer sim ou não, né? A gente tem que justificar, explicar o porquê desse sim ou esse não. Ok, pessoal? Espero que tenha dado certo aí para vocês. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma boa semana e bons estudos.